Graça e paz, irmãos, dando continuidade ao estudo do Salmo 119. Se você procurar aí na playlist no YouTube, já tem uma playlist do Salmo 119 com todas as meditações até agora. No Instagram também. Tá? Hoje nós chegamos do verso 44, 45 e 46. Vamos ler aqui o 44, diz assim: Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. O que Davi está querendo dizer com isso? Davi já tinha demonstrado que Deus é quem preserva ele, Deus é quem lhe dá prazer na palavra, Deus é quem o capacita a buscá-lo. Se você ler os versos anteriores, você vai ver que o contexto todo Davi está manifestando esse desejo. E lógico, quando a verdade está em nós, como ele já diz no verso 11, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso que ele está dizendo. Eu observo contínuo a tua lei, a tua palavra. Por quê? Porque ela está guardada no meu coração, no mais profundo do meu ser, onde ela muda meus afetos, minhas emoções, meus desejos, onde ela renova a minha mente, onde ela me faz ter prazer em obedecer ao Senhor, que é fruto do Espírito Santo. Então aqui Davi está dizendo, não tem técnica para isso, não tem técnica para um cristão continuar a obedecer a Deus. O segredo, que não é segredo, pois está revelado na palavra, é observar a palavra de Deus, meditar nela, orar, pedindo que o Senhor nos capacite a isso. Isso que o Davi está dizendo. Ele não quer apenas observar a palavra de Deus de vez em quando a coisa estiver numa situação de emergência, quando a coisa sair do controle dele. Tudo está fora do nosso controle, mas tudo está dentro do controle de Deus. Então por isso que ele diz assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. O desejo de Davi, ele expressa isso nessa oração, é observar a palavra de Deus sempre. Não é de vez em quando, não é consultá-la esporadicamente, mas observá-lo de contínuo. Não tem outra forma de nós sermos preservados na santidade, numa vida, num prazer a Deus, senão pela obediência, pela observância da palavra de Deus. E é isso que Davi expressa aqui. Que esse seja o meu e o seu desejo também, expresso nesse verso 44. Observar continuamente, ou seja, continuar. Já vinha fazendo, hoje pela graça estou fazendo e pela graça continuarei fazendo isso, porque não tem outro caminho para o cristão. E no verso 45 ele diz assim, e andarei com liberdade, pois busquei os teus mandamentos. O que Davi está dizendo aqui? E andarei, ou seja, ele está observando a palavra de Deus, ele está querendo meditar na palavra de Deus, ele está fazendo isso de fato. E agora essa meditação é nos preparar para a ação. E Davi está falando, no 44 ele diz, eu estou observando de contínuo tua lei. E agora ele está falando, agora eu vou viver de acordo com ela. E andarei com liberdade, porque a meditação deve nos levar a uma ação, a uma vida de obediência. Não apenas ficar observando a distância, como observamos uma paisagem, mas observação no sentido de guardar a palavra, de falar, essa é a minha regra de fé e prática. É isso que o Davi está dizendo. E ele está falando assim, e andarei, ou seja, eu já estou andando. E como eu continuo observando, eu sei que pela graça eu continuarei andando, eu andarei também na tua presença. E ele diz, andar em liberdade. É interessante essa expressão porque o evangelho é o evangelho da libertação. As pessoas acham que elas andam em liberdade observando a elas mesmas, seguindo o próprio coração. Isso é escravidão total do próprio pecado. Mas Davi está falando, à medida que eu observo a tua lei, eu ando em liberdade. Liberdade de servir ao Senhor, liberdade de falar do teu evangelho para quem quer que seja, como Davi já tinha falado, que falou para reis. Então ele está dizendo que a verdade realmente me liberta, como João 8,32 diz. Me liberta do meu pecado, do meu egoísmo, dos meus medos e me faz servir ao Senhor. O Espírito de Deus é um espírito de liberdade. Onde há obediência à palavra de Deus, onde há devoção pela graça de Deus, aí há liberdade no coração para servir a Deus. Liberdade de poder viver despreocupado da opinião, da ameaça, das injúrias, de tudo que as pessoas podem causar sobre nós. É isso que Davi buscava pelo Senhor. E Spurgeon diz assim, as misericórdias de Deus e a sua salvação, ensinando-nos a amar os preceitos da palavra, nos levam a um feliz descanso, ou seja, liberdade. E quanto mais buscamos a perfeição da nossa obediência, mais desfrutaremos da completa emancipação de cada forma de escravidão espiritual. É isso que Davi está dizendo. Quanto mais observo a tua palavra, mais livre eu sou como um servo do Senhor. Amém? No verso 46 ele disse, também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei.
Isso faz parte da liberdade dele, falar do evangelho a quem tem poder sobre ele. Por exemplo, aos 6. Davi está dizendo que como rei, ele falaria aos 6 a respeito do rei dos 6. Ele não está preso no medo, não está preso nos favores de ninguém, não está preso em ameaça nenhuma. Ele está livre porque ele confia no Senhor, está livre para falar do Senhor. E tem gente que pensa o seguinte, se eu já estou andando de acordo com o evangelho, eu não preciso falar. O testemunho do cristão ele é sempre audiovisual. Davi já tinha falado aqui, e observarei os teus preceitos. E agora está falando assim, depois ele fala assim, andarei na tua presença. E agora ele está falando assim, e falarei dos teus testemunhos. Ou seja, ele observa, ele anda e ele fala. Essa ideia de que eu estou andando conforme a palavra e eu não preciso falar do evangelho não é bíblica. Nós devemos viver de acordo com o evangelho e falar do evangelho. Não adianta eu viver de acordo com o evangelho e não falar, muitas vezes. Pode ser que só o meu testemunho, em algumas situações, cause impacto sem eu ter a oportunidade de falar. Mas sempre que nos é dada a oportunidade de falar, devemos falar. Mas nós falarmos do evangelho com uma vida que não está vivendo o evangelho é um testemunho contra o evangelho. Nós devemos viver o evangelho e a nossa fala, o nosso discurso, o nosso testemunho tem que estar de acordo com a nossa vida, de acordo com o evangelho. De forma perfeita, não, mas com coerência. Por isso que ele está falando assim, eu observo, eu ando e eu também falo. Nós devemos estar seguros disso. Spurgeon diz assim, quando Deus dá graça, a covardia logo desaparece. Porque ele diz assim, falarei dos teus testemunhos perante os 6 e não me envergonharei. Uma das causas que tem causado muito estrago na vida de cristãos é a vergonha de falar de Cristo. Na verdade, nós deveríamos ter vergonha que nos leve ao arrependimento por não falarmos de Cristo. Né? A vergonha, Senhor, eu tive vergonha de falar do teu nome, eu tive vergonha de testemunhar. Isso é um pecado, nós devemos confessar, porque em Marcos 8,38, Jesus disse que todo aquele que tiver vergonha de mim, eu terei vergonha dele. Então, que o Senhor nos leve a amá-lo em primeiro lugar, a observar a tua palavra, a andar de acordo com a verdade, para que nós possamos falar em amor, mas falar a verdade para quem quer que seja, para reis ou para outras pessoas, para pessoas com autoridade ou não. Falarmos do evangelho sempre, que a vergonha não nos leve a calar, mas nos leve a possamos vencer algumas vergonhas, que todos nós ainda lutamos com isso, com medos, com vergonhas, mas quanto mais entendemos o que Cristo fez por nós, fala, como eu posso me envergonhar daquele que deu a vida dele por mim? Senhor, tem misericórdia do meu coração, me encoraja e me dê oportunidade e confiança no teu poder, que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Amém? Que Deus nos dê graça para vivermos assim. Compartilhe essa mensagem se ela te edificou e até o próximo estudo, se Deus nos permitir.